Organizações da sociedade civil de interesse público. Características fundamentais. As organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs, são entidades que exercem um papel essencial na promoção do bem-estar social e na realização de atividades de interesse público. Essas organizações são reconhecidas legalmente no Brasil e operam em áreas como educação, saúde, assistência social, proteção ao meio ambiente, entre outras. Sua atuação complementa o trabalho do Estado, contribuindo para a efetivação de direitos previstos na Constituição Federal de 1988 e para o fortalecimento da cidadania e da democracia. Uma das principais características das OCIPs é sua natureza privada e sem fins lucrativos. Embora recebam reconhecimento do poder público, essas entidades não possuem vínculos governamentais diretos. Isso significa que elas operam de forma independente, sendo administradas por cidadãos ou grupos da sociedade civil que se mobilizam para atender a demandas sociais específicas. A ausência de fins lucrativos é fundamental, pois os recursos obtidos pelas OCIPs devem ser integralmente reinvestidos em suas atividades e projetos, garantindo que seu foco seja exclusivamente o bem comum. Para serem qualificadas como OCIPs, as organizações precisam atender a requisitos específicos, definidos pela legislação. Um desses requisitos é o cumprimento de critérios de transparência e governança. As OCIPs são obrigadas a adotar práticas de gestão responsável, com estruturas administrativas que promovam a prestação de contas e o controle de seus recursos financeiros. Essa exigência visa garantir que os fundos recebidos, sejam eles públicos ou privados, sejam utilizados de maneira eficiente e ética, minimizando o risco de desvios ou má gestão. A transparência também se reflete no processo de prestação de contas ao poder público. As OCIPs que firmam parcerias com o governo, por meio de termos de parceria, são obrigadas a prestar contas regularmente sobre a aplicação dos recursos e o andamento dos projetos. Esse processo de prestação de contas é fundamental para assegurar que os objetivos acordados sejam alcançados e que os recursos públicos sejam utilizados de maneira responsável. Outra característica importante das OCIPs é a sua capacidade de firmar parcerias com o governo. O Estado pode transferir recursos públicos para essas organizações, de forma a promover a execução de políticas públicas de interesse social. Esses recursos são concedidos por meio de termos de parceria, um instrumento jurídico específico que regulamenta a relação entre a OCIP e o poder público. Ao firmar esses acordos, o governo busca aproveitar a expertise e a agilidade dessas organizações para implementar projetos em áreas de grande relevância social. A flexibilidade é uma das vantagens das OCIPs em comparação com a administração pública direta. Por serem organizações privadas, as OCIPs não estão sujeitas à mesma rigidez burocrática que as entidades governamentais. Isso permite que essas organizações implementem ações de maneira mais ágil, respondendo com maior rapidez às necessidades da população. Em contrapartida, essa autonomia exige um grau elevado de responsabilidade e controle sobre a aplicação dos recursos e a execução dos projetos. As OCIPs podem atuar em uma ampla gama de áreas, incluindo saúde, educação, cultura, meio ambiente e assistência social. Uma das áreas mais notáveis de atuação é a defesa dos direitos humanos. Muitas dessas organizações trabalham para garantir o acesso à justiça, promover a igualdade de gênero, combater o racismo e a discriminação e assegurar os direitos das minorias. Em um contexto de grandes desigualdades sociais, como o que existe no Brasil, as OCIPs desempenham um papel crucial na redução das disparidades e na promoção da inclusão social. Além disso, as OCIPs frequentemente desenvolvem atividades de caráter inovador, experimentando novas abordagens para a resolução de problemas sociais. Em muitos casos, elas atuam como laboratórios de inovação social, testando políticas e soluções que, se bem-sucedidas, podem ser adotadas em maior escala pelo governo ou por outras organizações. Essa capacidade de inovação é especialmente importante em um contexto de crescente complexidade e de desafios globais, como as mudanças climáticas, que exigem novas respostas e adaptações rápidas. Outro aspecto fundamental das OCIPs é o seu papel na mobilização e organização da sociedade civil. Essas organizações frequentemente funcionam como canais de expressão para grupos sociais que, de outra forma, teriam pouca ou nenhuma voz no cenário político ou econômico. Ao articular as demandas desses grupos e atuar como intermediárias entre eles e o governo,
As OCIPs contribuem para o fortalecimento da democracia participativa e para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. O financiamento das OCIPs pode vir de diversas fontes, tanto públicas quanto privadas. Além dos recursos recebidos por meio de termos de parceria com o governo, as OCIPs podem captar fundos de empresas, organizações internacionais e doações de indivíduos. Essa diversidade de fontes de financiamento é essencial para garantir a sustentabilidade das atividades realizadas por essas entidades. No entanto, a captação de recursos é um desafio constante para muitas OCIPs, especialmente em tempos de crise econômica, quando os recursos disponíveis são mais escassos. Um exemplo de sucesso na atuação das OCIPs no Brasil pode ser observado em projetos de preservação ambiental. Muitas organizações têm desempenhado um papel crucial na defesa da Amazônia, implementando ações de conservação, reflorestamento e educação ambiental. A capacidade dessas organizações de operar em regiões remotas, com o apoio de comunidades locais e redes internacionais, ilustra o potencial das OCIPs para atuar em questões de interesse global, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento sustentável de comunidades vulneráveis. Ainda que as OCIPs possuam uma atuação destacada, elas também enfrentam desafios significativos, como a burocracia para a obtenção do reconhecimento legal e a necessidade de atender a uma série de exigências legais e fiscais. Além disso, a falta de recursos e de apoio institucional pode limitar a sua capacidade de expansão e de execução de projetos de maior envergadura. Esses obstáculos, contudo, não reduzem a importância dessas organizações para a promoção de um desenvolvimento social mais equitativo e sustentável. As OCIPs também desempenham um papel essencial no fortalecimento da economia solidária, promovendo iniciativas que visam a geração de emprego e renda de forma inclusiva e sustentável. Por meio de cooperativas, redes de produtores e outros arranjos econômicos solidários, essas organizações contribuem para o desenvolvimento de modelos econômicos mais justos e voltados para a promoção do bem-estar coletivo, em vez de focar exclusivamente no lucro. Dessa forma, as organizações da sociedade civil de interesse público ocupam um espaço relevante no cenário brasileiro, sendo atores fundamentais na execução de políticas sociais, na defesa de direitos e na construção de uma sociedade mais democrática e inclusiva. Mesmo diante das dificuldades que enfrentam, as OCIPs continuam sendo uma ferramenta vital para a mobilização social e para a implementação de projetos que buscam solucionar os desafios mais urgentes da nossa sociedade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!